Graça e paz. Mais uma noite que o Senhor tem nos abençoado. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, que já está aqui comigo nessa transmissão. Vamos orar? Convido você a fazer essa oração comigo. Pai querido, Deus bendito, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai Santo, por mais uma oportunidade, Senhor Deus, de nós estarmos reunidos, ó Deus, em família, ó Pai, por meio, Senhor Deus, dessa transmissão, para estarmos glorificando o Teu nome, agradecendo a Ti, Senhor, ouvindo, Senhor Deus, a Sua palavra redentora, palavra, Senhor Deus, que nos traz conforto, nos traz consolo, palavra, Senhor Deus, que dá-nos a Sua graça. Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Deus, mais uma noite, Senhor. Senhor Deus, venha nos trazer sabedoria, entendimento da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha esclarecer, ó Pai, a Sua palavra ao nosso coração. Que a nossa alma venha se encher, ó Deus, de Ti. Que a nossa alma venha, Senhor Deus, saciar, ó Pai, a nossa sede no Senhor Jesus. Poderoso Deus, nós glorificamos o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, nós o adoramos. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então, abra graça e paz. Uma excelente noite para todos e sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre a conduta cristã. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Essa carta é uma carta pastoral, assim como a carta 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então, abra aí o seu texto bíblico em Tito. Tito fica antes de Filemão e depois da segunda carta de Timóteo, lá no Novo Testamento. Assim está escrito: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Pois bem, nós estamos aí na carta de Tito, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta pastoral, é uma carta tal como a carta de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Paulo então escreve essa carta. Algumas coisas interessantes para nós. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola pastoral ao co-hebreiro amado Tito no final da sua vida.
Tito era um co-obreiro, uma pessoa como ele, um obreiro do Senhor, participante dos sofrimentos de Cristo, da obra missionária. Paulo então escreveu essa epístola. Você vai encontrar no Novo Testamento cartas do apóstolo Paulo e alguns títulos dizendo que é epístola. Você pode dizer, pastor, qual é a diferença de epístola para carta? De maneira muito simples, a epístola também é uma carta. Contudo, epístola é algo mais pessoal. Epístola é algo mais formal, enquanto que a carta é mais pessoal. Então, quando ele escreve a carta a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, ela tem muitas coisas pessoais que ele está falando com Timóteo, acerca do proceder de Timóteo, da conduta de Timóteo, como Timóteo deveria fazer e ensinar. E aqui para Tito, nós temos aqui uma referência apenas formal, de formalidade, de como ele deveria ensinar. Poucos aspectos pessoais entre Tito e Paulo. Então essa carta de Tito é mais considerada como uma epístola, por ser muito formal. Enquanto a carta a Timóteo é uma carta muito pessoal, falando muito de Timóteo e Paulo e Timóteo. Tá? Mas a epístola ainda assim é uma carta. Mas é uma carta, é uma epístola dentro da carta. Contudo, não pessoal, mas formal. Foi no final da vida de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta, né? Mais ou menos aí na época em que escreveu também a primeira carta a Timóteo. Tem quase aí a mesma época, né? Alguns historiadores vão nos orientar nos estudos que as duas cartas ou foram escritas na mesma época ou próximas, em termos de cronologia, né? De tempo. Que também, tanto Tito e como Timóteo, são cartas pastorais, né? É possível, segundo alguns historiadores, é possível que Paulo tenha escrito a Tito entre a sua primeira prisão em Roma e o seu encarceramento final, que também foi em Roma. Então, Paulo realizando as suas viagens missionárias, alguns historiadores vão nos indicar que esta carta foi escrita entre a primeira prisão de Paulo em Roma e o encarceramento dele final, lá próximo aí, então, meados de 65, 66, quase 67, vamos ficar aí entre 65 e 66, depois de Cristo. No ano 65, 66, mais ou menos aí, depois de Cristo, que essa carta foi escrita, entre a primeira prisão em Roma e o encarceramento final, que também foi em Roma. Qual era o propósito ali, Paulo, no início? Paulo, ele, na sua viagem missionária, Paulo deixou Tito em Creta, a fim de que ele pudesse organizar as congregações que Paulo ali estabeleceu e livrá-las de algumas questões, de algumas controvérsias improdutivas que estavam surgindo contra a sã doutrina. Então Paulo enviou Tito. Tito não é mencionado no livro de Atos. Você não encontra a referência de Tito, né? Você encontra então Paulo fazendo essas viagens a Filipos, Tessalônica, Antioquia, Icônio, Listra, né? Jerusalém, Roma. Mas você não encontra então uma referência de Tito. Mas Paulo passou por Creta e deixou então Tito ali, naquela região, para conduzir e orientar aqueles irmãos. Explicando de maneira muito resumida, o objetivo de Paulo, ou da carta em si, é que essa epístola, ela explica como os cristãos deveriam, e nós hoje devemos, se portar enquanto aguardamos o retorno do grande Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Qual deve ser o comportamento, ou qual deveria ser o comportamento deles na época, e qual deve ser o nosso comportamento como cristãos hoje, enquanto nós estamos aguardando o seu retorno?
Como deve ser o nosso procedimento, o nosso proceder? Como deve ser a nossa conduta cristã? Então, os 3 capítulos que nós temos aí da carta de Tito, ou epístola de Tito, é nesse sentido. É de explicar, ensinar aqueles irmãos da época, e para nós hoje, os cristãos do século XXI, como eles deveriam se portar, e nós, como nós devemos atualmente se portar, se comportar, proceder, qual deveria ser a conduta deles e qual deve ser a nossa conduta hoje, como cristãos, enquanto nós aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, dito isso, eu encontro aqui no texto algumas maneiras que o apóstolo Paulo recomendou a que Tito ensinasse e explicasse para os cristãos daquela época. A primeira maneira como aqueles cristãos deveriam se comportar e como nós devemos nos comportar hoje, a primeira maneira está no versículo 1, a parte A do versículo. A parte A do versículo diz o seguinte: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes. Eu acredito que neste momento, quando nós realizamos uma leitura supérflua, superficial, nós sentimos uma dorzinha no calcanhar de Aquiles. Porque ele está dizendo, lembre-se, ou lembre, a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes a eles. Ser obedientes e sujeitos aos governantes e às autoridades. Querido, foi aqui uma fisgada no calcanhar de Aquiles, hein? Nós estamos, ou já estávamos, né? Eu acredito que nós já estávamos há muito tempo numa crise política. O que está acontecendo aí por conta da pandemia, isso não é de agora, né? Congresso, né? A Câmara dos Deputados, o STF, a presidência, o governo municipal, governo estadual, e aí você vê aí que cada um segue um caminho, cada um orienta de uma forma o povo, né? Essa não é uma crise de agora, é uma crise já de anos aí, posso até dizer de muitos anos. Mas a orientação, a recomendação aqui do apóstolo Paulo, a maneira que nós devemos nos comportar hoje, o nosso procedimento, a nossa conduta cristã é de sermos sujeitos a eles, governantes e autoridades, e ainda mais, sermos obedientes. Olha que fisgada no calcanhar aqui de Aquiles. Por quê? Você me conhece já há algum tempo, e eu ouso falar isso, até com propriedade, a questão de posições ideológicas, partidárias, né? Não sou contra e nem sou a favor, mas eu não encontro embasamento bíblico, porque a nossa vida como cristão é ser baseada na palavra. A palavra é quem nos norteia. Então, na palavra que nos baseamos. E eu não encontro embasamento bíblico para inclinar-me nem para um e nem para outro. Eu não encontro. Respeito quem pensa contrário de mim. Eu respeito. Não quero nenhum tipo de debate com relação a isso. Eu respeito. Embora eu não encontre nenhum amparo bíblico. Porque o que o apóstolo Paulo está me orientando aqui, me recomendando, é que eu e você, todos nós, assim como aqueles irmãos cristãos da época, sejamos obedientes, sejamos sujeitos
a esses governantes, a essas autoridades. O apóstolo Paulo, a intenção dele ao escrever é que ele queria resguardar a reputação do evangelho. Olha que interessante. Paulo queria resguardar a reputação do evangelho. Ora, vamos lembrar as palavras de Jesus, quando ele disse para os seus discípulos: vocês serão reconhecidos como os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Isto é, eu não serei reconhecido como cristão hoje fazendo panelaço, indo para a rua com bandeira, com cartaz, fazendo greve, passeata. O texto não me orienta isso. Eu não encontro no amparo bíblico. Volto a dizer, respeito toda e qualquer pessoa, sendo irmão ou não, que faça diferente. Não estou criticando, e nem apontando. Não estou. Mas eu não encontro na palavra de Deus, que é o meu norte, no meu manual de fé, de prática e fé, que é a palavra. Eu sou regido como cristão pela palavra. Eu não encontro amparo bíblico para fazer isso. Então, se eu não encontro, eu não faço. O amparo bíblico e a recomendação bíblica que eu encontro é que eu devo ser sujeito a eles. E devo ser obediente. Para que o evangelho seja preservada a sua reputação. O evangelho é as boas novas de Cristo. Jesus disse para os seus discípulos, inclusive Jesus disse a Pedro, quando Pedro pegou uma faca e decepou a orelha do soldado, Jesus falou: se eu quisesse, milhões de anjos estariam aqui me defendendo. Se você pegar na faca, pela faca também, você morrerá. Não é pela violência, não é pela força e nem pela violência, mas é pela palavra de Deus, diz o Senhor. Então, panelaço, greve, passeata, cartaz, xingamento, coisas horríveis que escrevem nas mídias sociais, isso não tem amparo bíblico algum. Você não encontra. Então para você que me conhece já há um tempo, eu não tenho posição partidária, ideológica nenhuma. Porque eu não encontro amparo. Eu não encontro na Bíblia. Respeito, mas não sigo. Porque eu não tenho amparo. Paulo, ele queria preservar a reputação do evangelho. E Paulo, ele faz menção de como seria esse sujeitar, como seria esse obedecer às autoridades. Paulo faz menção disso, de respeitar e até mesmo honrar as nossas autoridades. Então ele começa dizendo no texto que nós devemos ser sujeitos e obedientes, e numa outra carta, a carta de Romanos, ele vai dizer que nós devemos respeitar e até mesmo honrar as nossas autoridades. O texto se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Assim está escrito: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Paulo retoma aquilo que ele está dizendo no versículo 1 de capítulo 3 de Tito. Sujeitar-se. Então Paulo, dizendo aos romanos, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.
Paulo escrevendo aos Romanos. Se opor contra uma autoridade é se opor contra Deus. Deus é quem instituiu todas as autoridades. Deus que estabeleceu todas as autoridades. Todas elas foram devidamente estabelecidas por Deus. Agora, aqueles que estão lá, se estão se corrompendo, se estão fazendo as coisas erradas, se estão governando para si e não para o povo, no devido tempo, eles darão conta disso. Isso não está oculto diante de Deus. Os olhos do Senhor não estão vendados para que ele não possa ver o que os políticos, os governantes, as autoridades estão fazendo. Deus sabe de tudo isso, querido. Eu aconselho você a ler o Salmo de número 73. Um salmo de Asaf. Quando Asaf estava indignado porque aquele ímpio estava rico, aquele ímpio prosperava, aquele ímpio fazia um monte de coisas, até mesmo erradas, e ele que servia a Deus, ele que adorava a Deus, que era fiel a Deus, não prosperava tanto quanto o ímpio. E Deus disse para ele, olha, não fique de olho na prosperidade do ímpio. Não pense em você que essas coisas vão passar desapercebido. Não. Então, qual é a nossa recomendação? É ir para as ruas fazer panelaço? É levar bandeiras, cartazes, grito de guerra? A favor ou contra? Depende. Essa é a recomendação que nós encontramos na palavra de Deus? Nosso manual e regra de prática e fé? A palavra que traz norte para nós? É apagar as luzes? É xingar, postar memes nas redes sociais, criticando o governo, criticando seja lá quem for? Todos são sujeitos a erros, inclusive a nós. Eu fico imaginando no local que eu trabalho. Eu trabalho como psicólogo e atendo crianças e adolescentes. Eu penso, se eu cometesse um erro, ou tomasse uma decisão que não fosse do agrado deles, ao chegar para trabalhar, todos eles estivessem com um cartaz segurando assim escrito, fora Randall. Fora Randall. Outro cartaz com uma orelhinha chamado burro. Outros me xingando nas redes sociais. Já pensou? Ou até mesmo, se eu tomasse uma decisão na igreja que não fosse do agrado de vocês, e todo mundo saísse lá, fora, fora, fora. Pois é. A diferença para mim, para qualquer outro governante e autoridade, é só a dimensão da responsabilidade de cada um. Essa é a única diferença. Mas tanto eu quanto eles fomos instituídos por Deus. E a palavra me orienta a ser sujeito e obediente. Sujeito e obediente. Lembre-se, toda e qualquer autoridade, ela é instituída por Deus. Qual que deve ser a nossa conduta? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos de hoje. Qual é o seu comportamento? Jesus nos disse, todos saberão que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros. É pelo amor. Jesus teve 12 discípulos e um não comprou essa ideia. Um queria qualquer outra coisa menos amar. Judas, ele era um ladrão. Ele era o tesoureiro do grupo e retirava ali as coisas da bolsa. Criticava aqueles que realizavam, tomavam atitudes amorosas
até mesmo com relação a Jesus. Quando alguém se apresentava diante de Jesus para lavar os pés, para abraçar Jesus, para derramar um perfume tão caro sobre a cabeça de Jesus, Judas criticava. E até olhando assim, não poderia pegar esse vaso de alabastro, esse perfume tão caro, por que não dá para os pobres? Muitos estavam assim, até mesmo andando com Jesus. Não queria saber de amor, esse negócio de misericórdia, de graça. Não, Jesus, não quero isso não. Nós seremos reconhecidos, irmãos, como povo de Deus, quando nós mantemos a oração uns com os outros, sendo sujeitos e obedientes, preservando a reputação do Evangelho. Naquela época, só para você ter uma ideia, naquela época havia-se um grupo chamado Zelotes. Nós tínhamos os escribas, nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os essênios, mas também nós tínhamos os zelotes. Os zelotes, meus queridos, era um grupo que sempre se colocava em oposição a qualquer autoridade, seja ela boa ou ruim, seja ela a favor ou contra. Eles estavam ali sempre para se rebelar, sempre para colocar brigas, discussões. E Paulo estava recomendando que os novos cristãos não se juntassem a esses zelotes, que só quer saber de briga, de ofensa, de xingamento, de bate-boca, de violência. A conduta do cristão é se afastar, ser sujeito, preserve o Evangelho, a boa reputação. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas. Cristo Jesus encarnou-se e tomou forma humana para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. É com amor. Não é com briga, não é com violência, não é com panelaço, não é com passeata, não é com greve. É com amor. Essa é a conduta do cristão. Deveria ser a conduta daqueles cristãos da época e essa deve ser a nossa. Sermos reconhecidos por amarmos uns aos outros, por sermos obedientes e sujeitos às autoridades, preservando o Evangelho, respeitando, honrando as autoridades. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, quem escreveu. Um cristão. Um outro dado importante é que o apóstolo Paulo, nessa época, o imperador era o imperador Nero. O imperador romano era Nero. Um louco, um insensato e um devasso. Nero mandou prender Paulo. E mandou também executar Paulo. Colocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. E todo mundo passou a perseguir os cristãos. E você em nenhum momento vê uma palavra de Paulo nas suas cartas orientando os cristãos a se rebelarem, a fazer qualquer tipo de situação que fosse opositora ao império. Paulo não tinha essa preocupação. Até porque Paulo, e isso deve ser também a nossa convicção, de que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa cidade celestial está lá no céu, nos aguardando. Não é aqui. Nosso local, a nossa habitação eterna não é aqui. Então Paulo não tinha essa preocupação. Paulo queria preservar a boa reputação do Evangelho, as boas novas. Ser reconhecidos por um grupo que amava, que respeitava, que pagava os seus impostos, que eram sujeitos, que honravam as autoridades. Não um grupo de devassos, de pessoas que queriam briga, violência, bate-boca, greve, panelaço, pisca-pisca luz, passeata, contra, a favor, briga.
partidos. Essa não é a recomendação paulina. Nós podemos respeitar e até mesmo honrar as autoridades, desde que não interfira na soberania de Deus. Podemos respeitar, obedecer, sujeitar-se às autoridades, desde que, não interfira na soberania de Deus, ou nossa lealdade à soberania de Deus. Por exemplo, quando Nero mandou matar o apóstolo Paulo, executar o apóstolo Paulo, mandou também perseguir os cristãos. Tanto Nero como os outros imperadores queriam ser adorados como Deus. E diante desse desejo insano dos imperadores de serem adorados como um Deus, os cristãos recusavam a se curvar e se prostrar diante deles. E com isso eram perseguidos e eram mortos. Mas a convicção deles era tamanha, tão firme, tão forte, que eles optavam pela morte do que se prostrar. Se em algum momento sermos prejudicados, houver uma interferência da nossa lealdade a Deus, nós ainda escolhemos a morte do que a violência. Eles foram perseguidos, os nossos irmãos, os pais da igreja, os irmãos da igreja primitiva. A igreja cresceu debaixo da perseguição, meu irmão. Se você ler o livro de Atos e algumas cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que a igreja, o povo de Deus, a igreja de Cristo, cresceu, expandiu, alcançou o mundo debaixo da perseguição, sem revidar, sem violência, apenas pregando o amor. Cristo ressurreto, Deus vivo e eterno à destra de Deus. Essa era a mensagem. Eles eram mortos. Hebreus capítulo 11 vai contar lá a galeria da fé. Muitos foram cortados ao meio, decapitados, queimados vivos na fogueira. Foram lançados às covas dos leões. Os leões devoravam os cristãos nas arenas vivos. E Paulo recomendou: sejam obedientes, sejam sujeitos, respeitem, honrem as autoridades, porque elas são instituídas, estabelecidas por Deus. Deus coloca reis e depõe reis. Deus estabelece presidentes, tira presidentes. Deus estabelece governadores e retira governadores, quando Ele quiser. Todas as autoridades, secretários, governadores, deputados, senadores, vereadores, superintendentes, diretores, toda e qualquer autoridade é estabelecida por Deus. Coloque isso na sua cabeça. E se você for contra elas, você está indo contra Deus. Não foi assim que o apóstolo Paulo, através das Escrituras, tem nos orientado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Antes de tudo, meus irmãos, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica,
com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Antes de tudo, antes da violência, da briga, do panelaço, da passeata, seja do que for, faça orações, faça súplicas, intercessões, ação de graça. Vamos clamar, vamos orar pela nossa nação, pelo nosso presidente. Se você votou nele ou não votou nele, não importa. Agora, neste momento, ele é o presidente instituído. Então vamos orar pela vida dele. Vamos orar pelos governantes, seja eles estaduais, seja eles municipais, todos eles. Vamos orar por cada senador, por cada deputado, você gostando dele ou não. Mas a recomendação é que nós estejamos em oração, súplica, intercessões. Vamos estar orando. O povo tem que, nesse momento, se unir em clamor. E unir-se em clamor, em súplica. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Esteja orando pelos reis, pelas autoridades, pelos governantes. Nós, às vezes, é mais fácil pegar uma colher de pau, pegar uma panela e ficar lá, pá, 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 pá. Ou ir para a rua, ou pegar um meme caluniador e colocar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, fazer uma brincadeira. É mais fácil. Isso todo mundo faz. Mas e o povo cristão? Eu e você, todos nós. Cadê as nossas orações? Cadê as nossas súplicas? Deus espera isso de nós. Essa deve ser a conduta do cristão. Amém, querido? Pense nisso. Deus quer ouvir a sua súplica. Deus quer receber as suas orações. Deus quer ver as suas intercessões. Pelos reis, pelos governantes, pelas autoridades. Ore pelo governador da sua cidade, pelo governador do seu estado, pelo prefeito da sua cidade, pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores. Todas as pessoas que exercem autoridade. Vamos orar. Pai, dá sabedoria a eles. Abra os olhos, Senhor. Meu querido, há um texto, me veio agora, não está aqui mas me veio agora, o texto de Isaías capítulo 6. No seu primeiro versículo ele vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A cadeira do presidente, amanhã ou depois, pode ficar vazia. Ser substituído por outro, como foi substituído o ministro da Educação, o ministro da Segurança Pública e Justiça, como pode ser substituído um prefeito, um governador. Mas o trono de Deus, Deus ainda continua sentado lá. Deus ainda contempla o que acontece nos céus, na terra e debaixo da terra. O trono de Deus não está vazio. Pode-se substituir o governante, o secretário, o prefeito, o governador, até mesmo o presidente. Mas ninguém substitui Deus. Deus está assentado no seu trono, no seu alto e sublime trono. Isaías diz, no ano que morreu o rei, no ano que o trono físico, no ano que o trono
terrestre ficou vazio porque Uzias morreu. Eu vi o Senhor, o nosso Deus, no alto e sublime trono. Lá estava Deus, enquanto foi deposto o rei no trono físico, Deus continua no seu trono, sentado e governando, não só a terra, mas todo o universo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Dá um joia, dá um like aí para eu entender que você está comigo aí. Que você está sentado na sala, você está ouvindo o que eu estou falando. Você está comigo na transmissão. Dá um ok, dá um glória a Deus. Receba essa palavra, pastor. Dá um amém, hein? Louvado seja Deus. Coloca o seu comentário aqui. Amém, querido? Deixa a louça aí para lavar depois. Deixa as coisas da casa. Agora é o momento de sentar aí e ouvir o que Deus está falando conosco. Deus está trazendo algo para nós. Ele está sentado no alto e sublime trono. Continua reinando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Cuidado. Os zelotes estão por aí. Tem muita gente que está atrás de anarquia. Sabe o que é anarquia, irmão? Anarquia é um sistema político que tem como princípio básico a oposição ao conceito de autoridade. Isso é anarquia. Sistema político que tem como princípio básico a oposição ao conceito de autoridade. Então, quando você se opõe contra uma autoridade, sem saber, você está participando de um conceito de anarquia, de um sistema político, de sempre se opor. E a sua conduta, então, é de orar, de interceder, de sujeitar-se, de obedecer, de respeitar, de honrar até mesmo. Lembrando o que aconteceu com os nossos governantes, na época da Copa do Mundo de 2014, a presidente ou presidente era Dilma Rousseff. O estádio estava lotado. E todos os torcedores vaiaram a Dilma. Oh, irmão, não gostar de uma pessoa, ou não gostar das suas convicções políticas ou partidárias, tudo bem, nós podemos discordar. Mas foram 60 mil pessoas que vaiaram a Dilma. Está certo? Não encontramos amparo bíblico. Não encontramos. Então fuja dessa questão de anarquia. Anarquia é um sistema político que tem como princípio básico se opor ao conceito de autoridade. E os zelotes eram assim. Vamos para a segunda maneira que o cristão de hoje tem que se portar, e aqueles cristãos da época deveriam se portar também, comportamento, procedimento, a conduta, a maneira que nós devemos ter a conduta cristã. A segunda maneira é estar pronto para fazer o que é bom. Se a primeira maneira é ser sujeito e obediente às autoridades, a segunda maneira é estar pronto para fazer o que é bom. Leia comigo o versículo 1, a parte B, e o versículo 2. Assim diz, ou assim está escrito: estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. E mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Recomendação do apóstolo Paulo. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Essa é a recomendação. Estar pronto para fazer
o que é bom. Essa é a conduta dos cristãos de hoje. O cristão deve considerar, meus irmãos, que é um privilégio ter a oportunidade de fazer o bem. O cristão deve considerar que é um privilégio a oportunidade de fazer o bem. Então, todas as vezes que você ter a oportunidade de fazer o bem e o que é bom a uma pessoa, considere isso motivo de privilégio. É um privilégio fazer o que é bom, fazer o bem às pessoas. É um privilégio. Só porque, meus irmãos, que isso é um princípio da graça. Um princípio da graça é fazer o bem, é fazer o que é bom. Porque o princípio da graça exclui violência de pensamentos, violência por meio das palavras e violência por meio das ações. Isso é graça. Graça exclui violência por meio dos pensamentos, violência por meio das palavras e violência por meio das ações. Esse é um princípio da graça. Então, quando você tem a oportunidade de fazer o que é bom, fazer o bem às pessoas, considere isso como um privilégio. Isso é um princípio da graça. É também apropriado aos fiéis que demonstram toda a cortesia. Sejam corteis para com todos os homens, sejam eles bons ou maus. Nós devemos ser corteses, ou cortês, com aqueles que são bons ou maus. Agir de cortesia. Uma palavra que você tem me ouvido falar muito. Seja, tenha fineza para com as pessoas. Cordiais, pacíficos, amáveis. Essa é a nossa maneira do cristão. Irmão, se uma pessoa, se já é feio, se já é desagradável uma pessoa ser mal educada, imagina um cristão. Se nós não gostamos de uma pessoa que foi mal educada, tem péssima educação, imagine um cristão mal educado. Pense. Você não gosta de uma pessoa mal educada. Agora pensa um cristão mal educado. Um cristão que não sabe amar. Que não é cordial com as pessoas. Que não é pacífico. Tudo quer resolver no tapa. Nos gritos. No peito. Não consegue ser amável. Olha o texto. Estejam sempre prontos para fazer o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Essa é a conduta do cristão. Deveria ser a conduta deles na época e essa é a nossa conduta hoje. Amáveis, pacíficos, cordiais. Devemos, irmãos, excluir do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas ações, qualquer tipo de violência. Boas ações, irmãos, são resultados ou resultado da bondade e do amor de Deus. Uma coisa que você também não pode esquecer. Você só consegue realizar algo bom porque Deus foi bom para contigo. Você só consegue tomar uma ação em benefício de outra pessoa porque Deus realizou em seu favor, em meu favor. Por isso que nós podemos fazer isso. Pense nisso. Uma terceira e última maneira que o cristão deve se portar, que o cristão deve se comportar, deve ser o seu proceder, o seu modo de vida,
a sua conduta cristã é nunca esquecer que Jesus nos deu a vida. Ou melhor dizendo, nunca esquecer que Jesus nos devolveu a vida. Nunca esquecer de que Jesus nos devolveu a vida. Jesus nos devolveu a vida. Olha o versículo 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. É assim que nós vivíamos, antes de Cristo. Então, nunca esquecer que Jesus nos devolveu a vida. Houve um tempo em que nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Essa era a nossa maneira de viver, antes de Cristo. Então lembre-se, nunca esqueça disso. Jesus nos devolveu a vida. Jesus nos devolveu a vida. É importante entendermos que isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da graça. Se nós já recebemos a graça, se a graça de Deus nos alcançou, esta mesma graça quer alcançar cada uma dessas pessoas, seja ele governante ou não, que ainda não foram alcançados. Então o motivo de eu ser alcançado por Deus não é para me vangloriar. É para eu anunciar essa graça a vós outros, a outras pessoas. Não é para se vangloriar. Não podemos esquecer que Jesus nos devolveu a vida. A nossa vida sem Cristo era uma vida totalmente errônea, inadequada. Aí você pode ler depois Efésios capítulo 2. Você vai ver como era a nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, caídos em nossos prazeres e deleites carnais, as nossas paixões, entregues. Mas Jesus nos devolveu a vida. Jesus nos devolveu a vida. Fomos salvos pela sua graça e não por nossos bondosos atos. Logo, todas as outras pessoas devem ter a mesma oportunidade. Isso fica claro que fora de Cristo não há um verdadeiro amor. O verdadeiro amor está em Cristo. Leia comigo o versículo 4 e 6. Você precisa ler o versículo 3 com muito cuidado. Leia para que você capte os detalhes do versículo 3. Olha como era a sua vida. E aí depois você faz a leitura do versículo 4 ao versículo 6. Vou fazer isso. Vou retomar a leitura do versículo 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Agora, o versículo 4. Mas, contudo, entretanto, porém, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa de nossos atos de justiça praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente
por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cristo nos transformou, mudou a nossa vida e vai mudar também a do presidente, a do governador, a do secretário, a do senador, a do deputado, a das autoridades. Essa graça quer alcançar também eles. Essa graça quer alcançar tantas pessoas que ainda não professaram essa fé em Cristo Jesus. Mas não foi pelos nossos atos bondosos. Eu não sou o que sou pelos meus atos bondosos. Eu sou o que sou pela misericórdia de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu fui alcançado quando ainda era pecador, quando ainda estava na miséria, no pecado, mergulhado no pecado. Quando eu estava ainda caído nas minhas mazelas. Essa graça nos alcançou. Não esqueça disso. Jesus nos devolveu a vida. Então, por Ele ter devolvido a vida a nós, nós podemos ser obedientes. Nós podemos ser sujeitos. Porque Deus nos devolveu a vida. Nós podemos orar, interceder. Nós podemos clamar. Estar sempre pronto para fazer o bem. Porque o Senhor Jesus nos devolveu a vida. Nós estávamos mortos, meus irmãos. Mortos. E hoje nós estamos vivos. Porque adoramos e servimos um Deus vivo. Eu quero concluir com o versículo 7 e o versículo 8. Minha conclusão, ou minhas considerações finais, partindo das Escrituras que Paulo, então, inspirado por Deus, nos deixou. Versículo 7 e 8. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Se empenhem na prática e das boas obras. Qual que é a minha consideração final ou minha conclusão? É que nós devemos nos empenhar tanto em ser sujeitos e obedientes às autoridades, aos governantes, respeitando, honrando, mesmo não concordando. Sempre estar prontos para realizar o bem a todos os homens, independente se é bom ou mal. Eu não posso realizar coisas boas apenas para as pessoas que eu gosto, que eu amo. Eu tenho que realizar para todos, até mesmo aquele que eu não gosto tanto, que nem amo, mas eu tenho que estar pronto para fazer coisas boas para quem quer que seja. Então devemos nos empenhar nessas práticas de boas obras, porque essas coisas são excelentes e úteis aos homens, diz o apóstolo Paulo. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Essa deve ser a nossa conduta cristã até que o Senhor retorne. Enquanto o Senhor não retorna, esse deve ser o nosso comportamento. A nossa maneira de viver, a nossa conduta cristã, o nosso proceder. Amém, queridos? Vou colocar uma música e nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade.
O nome da música é Todas as Coisas Cooperam para o Bem daqueles que amam a Deus. O nome da música é Todas as Coisas. É do Fernandinho. Soberano Deus, Pai de poder e bondade, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por esse dia, pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado. Queremos exaltar o teu nome. Quero te agradecer por este povo, Senhor. Oh, Senhor, o teu nome, Senhor Deus, é engrandecido. O teu nome, Senhor Deus, deve ser glorificado, Pai. Oh, Jesus. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu quero te exaltar. Santo Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o teu nome. Pai querido, abençoa-nos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nos esforçar, nos empenhar na prática, Senhor Deus, das boas obras. Que a nossa conduta cristã, o nosso proceder diário, a maneira e o modo pela qual vivamos, ó Pai, deve ser algo que glorifique o teu nome, Senhor. Nesta hora, Senhor Deus, eu quero orar, ó Pai, pela vida do Áquila, Senhor Deus. Pela essa bronquite, ó Pai, que o teu filhinho, Senhor, tem sofrido tanto. Coloca as suas mãos, ó Pai, sobre a vida do Áquila, Senhor Deus. Da Domênica, sua mãe. Possa estar cuidando, Senhor Deus, do Áquila. Trazendo, Senhor Deus, renovo para a sua saúde. Restaurando a sua saúde. Nós também fazemos menção nessa oração, ó Pai, do Rafael. Carinhosamente nós chamamos de Abel. Pai, possa abençoar a sua vida. Para que ele, ó Deus, olhe para a cruz de Cristo. Para que a cruz de Cristo venha iluminar, Senhor Deus. Resplandecer sobre a vida dele, ó Pai. Para que seus olhos possam enxergar a tua cruz, ó Pai. Para que ele possa conhecer o teu caminho, a sua verdade e a vida que é o Senhor. Pai, oramos também, Senhor Deus, pela Marceli. Ó Deus, cuida dela, ó Pai. Ela está grávida e neste momento, ó Pai, pedimos ao Senhor, esteja cuidando dela, ó Pai, da sua gestação, do seu filhinho que está, ó Deus, sendo cuidado, Senhor Deus, por ela em seu ventre. Abençoa ela, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Aline também, que está grávida. Abençoa também a irmã Jéssica, também que está grávida. Esteja cuidando, Senhor Deus, das nossas irmãs, ó Pai. Esteja abençoando a vida delas, ó Pai. Nós te glorificamos, ó Pai, e nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Batemos aí 40 conectados. Glória a Deus. Desejo aí uma excelente noite para os irmãos. Estenda sua mão comigo aí na sua casa, para que você possa receber a bênção. Que o grande amor de Deus Pai, amor imensurável, que nos alcançou, que deu no seu Filho por nós, a graça salvadora de Cristo Jesus, graça que nos alcançou quando ainda nos éramos pecadores, que as doces, inigualáveis consolações do teu Santo Espírito seja conosco hoje, seja conosco durante a semana, seja conosco até a eternidade. Que você crê nisso, diga amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estarei aqui na quarta-feira
às 19h30, você é o meu convidado para o estudo bíblico do Evangelho de João. Próximo domingo de manhã, às 9h30 e à noite às 18h. Tenha uma excelente semana. Ore a Deus. Deus está no trono, isso mesmo, Fernandinho. Deus tem um plano, tem um propósito, uma nova vida, uma história para nós. Você crê nisso? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Espero você na quarta-feira. Amém? Um beijo. Oceano, Simone, Dudu, Mariana, beijo para vocês, queridos. Laurinha, beijo. Samuel, Áquila, Brenda, Gigi, Natália, Miguel, Christopher, Igor, Iago, todos esses príncipes e princesas, Eduarda, Babaia, Bárbara, Rebeca, Jean, da irmã Marli, Daniel, todas as crianças, a Bia, a Gabizinha, a Biazinha, todos vocês, queridos, Giovana, todos vocês, todas as crianças agora, sejam abençoadas, sejam benditas de Deus. Eu ministro daqui e rogo ao Pai que todos esses pequeninos e pequeninas estão agora talvez na sala, estão na cozinha ou no quarto. Recebam aí a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até então, quarta-feira.